seja bem-vindo a mais uma análise de carteira aqui do canal Dica de hoje. Eu sou a Carol Weber e com vocês estou analisando semanalmente uma carteira de investidor para ajudar no racional da estratégia de carteira alinhada, então, o que cada um precisa, o que cada um espera do senhor mercado. Então, se você já gosta desse conteúdo, clica aqui em curtir esse vídeo, compartilha ele também com alguém que pode se beneficiar deste conteúdo e vamos para a análise de carteira de hoje. E esta carteira, ela tem uma dúvida muito comum, né, de muitos investidores no sentido de, será que eu deveria ter ativos no exterior, ter este racional de dolarizar o patrimônio? Será que isso faz sentido dentro de uma estratégia de carteira? E para isso, a gente tem que sempre levar alguns pontos em consideração, né? Tanto em relação ao prazo de investimento, impostos, como é que vai ser essa retirada, o que essa pessoa tem de necessidade de liquidez para ter ou não uma alocação internacional. Então, vamos para essa história de hoje e em seguida a gente também vai falar um pouquinho mais sobre uma semana aí de bastante conteúdo que a gente vai lançar aqui no canal Dica de hoje para vocês aprenderem mais sobre estratégias de alocação de carteira. Então, vamos para essa história. Carol, tenho 32 anos, sou funcionária pública e já tenho minha reserva de emergência bem constituída. Há mais ou menos um ano e meio, tenho feito aportes constantes, melhores do que minhas expectativas de aportes para os próximos meses, mas entendo que já está na hora de pensar um pouco para além, para começar aportes no futuro. Gostei, tá? Bem racional essa carteira aqui. Hoje invisto em ações e renda fixa, tentando manter mais ou menos uma proporção de 80% de patrimônio e 20% em renda fixa, pensando em aposentadoria. Não penso nesses aportes para necessidades de curto prazo, por isso pensei essa estratégia e não sei se já está na hora de pensar em outras classes de ativos, em FIIs ou internacional. Hoje meu aporte tem sido na casa de R$2.000, mas provavelmente terei que reduzir no próximo ano, em função de outras metas. Então, uma carteira bem planejada, né? Tem aí um aporte regular a ser feito pensando em aposentadoria, longos anos, né? Então, 32 anos dá pra gente pensar aí em uns 25, 30 anos de aportes constantes, então, bom racional estratégico. Minha questão é em relação ao volume financeiro, se já está na hora de aumentar essa distribuição ou não. Tenho em torno de R$42.000 investido e fico na dúvida se adicionar mais itens seria benéfico para a minha carteira. Então, isso é um ponto bem importante, né, gente? Quando a gente começa a ampliar estratégias de ativos, é claro que a gente tem que ponderar o volume da carteira para pensar nesse equilíbrio, se novos aportes vão ajudar, de fato, a um equilíbrio mais fácil de ser feito. E também, né, como é que a gente vai mantendo essa carteira pensando no crescimento dela e pensando lá na frente em fase de retirada também. Então, é uma carteira que se a gente pensar assim, adicionar uma nova classe, neste período de acumulação, neste período de aportes, talvez ela pensar um pouco mais voltada ao crescimento ajude mais a estratégia dela. E nisso, quando a gente fala em incluir novas classes de ativos, é claro que depende do acompanhamento desses papéis. Simplesmente me dizer assim, é bom dolarizar o patrimônio. O problema é que a maioria das pessoas vai lá e isso que acha uma estratégia de proteção da carteira, que vai rediar contra a queda no Brasil. Ou ainda, eu vou começar a receber dividendos porque eu quero focar no dividendo ali dos fundos imobiliários. E aí isso se torna um problema porque não está pensando, né, que neste período o importante é o retorno total, né? Patrimônio mais dividendos. Não é só o dividendo, não é só patrimônio. É a gente pensar em tudo isso. E digo mais, né? É a gente pensar nessa consistência de aporte a ser mantidas por anos, que é aqui que a maioria morre no meio do caminho, né? Que é não montar uma boa estratégia e seguir fazendo. Então, nesse momento, eu acho que é isso que ela está querendo entender, né? Quem sou eu no mercado para olhar para que tipo de estratégia é outra? E aí eu fiz algumas simulações. Por quê? Pensando, né, em prazo de acumulação, redução de volatilidade da carteira, buscando sim mais retorno, mas também aceitando um pouco mais de risco do que a carteira tem hoje, eu acho que é bem válido ela pensar numa estratégia assim de alocação de ativos internacionais. Com que objetivo? Carol, mas então ela quer proteger a carteira. Não.
Quando eu olho para uma carteira em fase de acumulação por anos à frente, eu estou pensando em quê quando eu olho para internacional, né? Sim, alguma descorrelação local, mas nada desse papo furado do tipo, é para compensar as quedas do Brasil. Não, isso é bobagem, né? Ambos têm volatilidade, ambos vão sim impactar com grandes crises. O que a gente quer é se expor ao mercado global, afinal de contas o Brasil é desse tamanho, perto de um mundão de investimentos, de alguma forma, sim, otimizar o retorno de mercado internacional ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, sim, está melhor que o Brasil, e ao mesmo tempo a gente também controlar um pouco aí, né, na dosagem de risco a médio e longo prazo. Não estou falando da gente proteger a carteira, estou falando da gente diminuir a concentração local e aumentar um pouco para fora, se expandindo mundialmente. Então, é nesse contexto que eu estou olhando. Carol, e por que começar depois, por exemplo, de ações e renda fixa, que é o caso dela, com o internacional e não fiz? E aí vem essa questão do equilíbrio do aporte, né? Hoje nessa carteira ela tem anos de maturação pela frente, ela quer crescer patrimônio e aceitando alguma variabilidade. É inegável que o retorno de ativos internacionais ao longo dos anos sim está melhor que nos fundos imobiliários. Fora isso, o tamanho do aporte faz diferença nesse rebalanceamento. Hoje, na alocação que ela tem, o aporte mensal dela, por mais que ajude muito, pode ser que reduza, né, no ano que vem, como ela comentou, e isso leve muito mais tempo para ela equilibrar a carteira com FIIs. Às vezes, comprar uma cota de cada FII da carteira fique ruim, né, não ajuda a equilibrar muita coisa, então um vai ter um peso muito maior que o outro, a depender do valor de cota. Então, simplificar isso via alocação internacional, entendo que é o caminho mais fácil. E, para quem está começando no mercado internacional, sinceramente, eu acho que o caminho mais fácil, mais prudente, com menos risco de tomar decisões quebradas se não estiver acompanhando a carteira, não souber bem a análise de ativos, é via ETFs, ou no Brasil ou no exterior diretamente. Então, via ETFs no Brasil, o que a gente teria? IVVB11 é o representante aí maior do mercado americano e que vai sim responder à oscilação de dólar. Mas, se você quiser abrir uma conta no exterior, hoje as contas fora estão muito fáceis mesmo. Vai fazer remessa pro dólar, vai converter e comprar o ETF lá fora de qualquer forma, né? Carol, eu quero começar com um ETF só representando o mais globalmente possível. Acaba sendo sim o VT, o ativo com mais facilidade aí na alocação internacional, que vai pegar mercado global, não só mercado americano. Então, o que eu quis trazer com a análise de hoje? Vamos simular como que tá essa carteira hoje, como que teria sido o resultado dessa carteira até hoje e adicionando, então, uma alocação internacional junto na carteira. Então, bora lá. O que a gente tem aqui? Primeira simulação que eu fiz é a composição que ela tem hoje, que é uma alocação 80% voltada ao mercado de renda variável Brasil, 20% voltado à renda fixa Brasil também. É a alocação que ela se sentiu confortável em manter. Não vou discutir aqui se é o melhor ou pior, porque não tem melhor ou pior, né? Isso depende do perfil de risco, da aceitação de variabilidade e do quanto vai manter uma consistência nisso, mas vamos nem discutir essa estratégia base. E deixei aqui como esse 80% de renda variável Brasil sendo representado por BOVA11. Não sei como é que é a carteira dela, né? Não, na verdade, IBOV. Não sei como é que é a carteira dela, se está superando o índice, se está perdendo para o índice, se está igual ao índice, então a gente usa o índice como forma de facilitar a nossa análise. E o percentual aqui de renda fixa, deixei aqui na casa dos 110% CDI. Carol, mas a gente não vai ter sempre, consistentemente, uma carteira de 110% CDI para comprar de ativos de renda fixa. Não, mas a gente sabe que bons fundos, por exemplo, de renda fixa, frouxamente batem 110 CDI ao longo do tempo. Então, a gente não precisa se preocupar muito aqui se isso está perfeito ou não. Então, a gente tem a primeira simulação de carteira. Então, logo de cara, eu consigo ver que sim, é uma carteira que tem uma performance aí lá desde 94, se tivesse sido montada nessa estratégia, melhor do que só Ibovespa. E melhor, bastante melhor, tá? Então, a gente está falando aí de 5.200 de retorno versus 13.400 de retorno. Então, para a galera que é 100% bolsa, mais uma vez, mostrando que sim, a alocação conjunta é benéfica. E nisso, pessoal, a gente vai focar bastante num treinamento que a gente vai fazer sobre alocação de ativos aqui no canal do Dica. Então, depois, olhe aqui na descrição do vídeo que eu deixei o link para vocês se inscreverem nesse evento que vai começar no dia 13 de maio, ao longo de toda a semana,
onde a gente vai falar bastante sobre estratégias de alocação de ativos, como compor carteiras para ter resultados mais consistentes com menos variabilidade. Então, não deixem de se inscrever nessa semana de evento, que a gente vai conversar bastante. E também, nessa mesma semana, a gente vai abrir vagas para a carteira plena, que é para vocês também poderem entrar na nossa carteira, como muitos assinantes já fazem, como a gente acompanha cada um dos assinantes que entra, para assim ajustar a carteira o que cada um precisa, tá? Voltando para essa carteira, então, a gente vê que ela tem menos oscilação, então a gente vê que quando o Ibovespa faz picos, ela já não faz tanto, e em termos de retorno, isso é super benéfico no longo prazo. Mas será que se eu adicionasse ativos internacionais, eu teria um retorno melhor? Então é isso que a gente vai ver agora. Se, eu resolvesse colocar aqui uma carteira, nesta mesma carteira, quantos por cento seria o mínimo para eu enxergar de benefício já de ter S&P nessa alocação? Então vamos imaginar que nessa porção aqui de carteira para Ibovespa, ao invés de ter aqueles 80%, ela teria 74% voltada para o mercado Brasil e 6% voltada para o mercado americano. Esse 6% é o que a gente encontra ali, se a gente fizer alguns testes, no mínimo que faz alguma diferença mais expressiva, tanto em volatilidade quanto de retorno para a carteira. Então é o que a gente tem ali como uma taxa base para conseguir enxergar. E aí o que a gente tem? Comparado a só Ibovespa, a gente tem um resultado ainda melhor. Então aqui, se a gente estava vendo uma diferença que ficava na casa dos 2.000%, a gente fica ali com uns 2.500, Então, sim, é um incremento importante. Mas, é claro que se a gente olha contra S&P isolado, a gente também tem mais retorno. Mas o que é o importante, É a oscilação das três comparações. E isso a gente vê aqui embaixo, Vejam que o menor retorno, Então, um pico de queda com esse tanto de S&P já na carteira, esses 6%, já fica muito melhor, do que só Ibovespa isolado. E depois a gente vai comparar essas duas carteiras, com S&P e sem S&P. E, Carol, se a gente quisesse otimizar ainda mais o resultado, o que a gente poderia incrementar aqui? A gente também pode fazer uma alocação que fica mais pertinho da casa dos 20%. Essa sim a gente consegue ver um impacto maior ainda na oscilação de carteira. Vejam como ela é uma carteira bem mais suave e isso otimiza demais o retorno dela. Então, quando a gente olha para esses cenários, a gente vê o quê? Um pouquinho já ajuda a carteira, já dá um resultado melhor do que sem nada. E se a gente aumenta um pouco mais essa alocação, eu tenho ainda mais benefício correndo um pouco mais de risco. Quer ver? É o que eu vou mostrar agora. Então, nessa simulação eu consigo ver as três carteiras sendo comparadas, Sem nada de S&P, S&P com 6% de alocação total e S&P com 20% de alocação total. Quando a gente olha a curva de retorno total, eles parecem ser muito similares, Então a gente tem que olhar um pouquinho mais detalhado para conseguir enxergar. Vamos olhar aqui para o primeiro ponto, que eu acho que é o que é mais importante para mim do ponto de vista de manutenção dessa estratégia. Vejam que em termos de consistência de resultados, a carteira com um pouco mais de exposição internacional, ela tem mais meses positivos, ao mesmo tempo que ela também tem menos meses negativos. E por que isso é tão importante? Aquele investidor que acaba tendo períodos muito ruins, contínuos numa estratégia de carteira, ele tende a não manter ela. Por mais que ele ache que aquilo é o ideal para ele, ele fica com receio. Será que agora é a hora? Será que agora não vai cair mais? Então, uma carteira que se mostra mais consistente, ela tende a aportar melhor nas crises. Porque ele vai enxergar o todo, ele não vai enxergar uma classe isolada. E aí vejam como isso também se reflete no retorno e também nos momentos ruins, Maior retorno da carteira também é o mais expressivo, ao mesmo tempo que é a carteira que vai ter também o menor mês de queda observado entre as três. E isso é muito bom. Então vejam que aquela ideia, de que eu tô protegendo a carteira. Não, bobagem. Mas ao mesmo tempo eu vejo que sim, eu tenho períodos de queda melhores do que sem esse tipo de alocação. Então, quando vocês ouvirem falar por aí assim, carteira dolarizada, essa coisa de proteger é totalmente bobagem. É bobagem quando a gente fala no sentido de proteção. Eu não quero proteger uma carteira. Se eu quisesse proteção de carteira sem risco, eu tinha 100% de CDI. Não é disso que eu tô falando. Mas eu quero ganhar o quê? Consistência. Eu quero
persistentemente ver que essa minha carteira evolui, que ela cai menos e que se ela se beneficia de uma classe ou não. Então aqui é mais que comprovado, ó, a alocação com exposição internacional, sim, é mais benéfica para a carteira em termos de consistência. Mesmo se a gente tem só um pouquinho, ó, mesmo na condição mínima de exposição ao mercado global, eu tenho aqui mais meses positivos, né, um a mais, um mês negativo, mas em comparação ao retorno, eu tenho quase um ponto percentual a mais de retorno, né, na verdade, igual ali, fica quase igual, não dá nem para dizer que nem a mais nem a menos, eu colocaria igual, porque tem uma margem de erro que, a dependendo da data que se começa, pode variar. E em termos de retorno, eu fico ali com 1,5 ponto, aí eu também já fico um pouquinho mais parecido, mas já me beneficiando de alguma forma. E para mim, o que é mais evidente, né, que é uma resposta da consistência, é a questão da volatilidade. Essa carteira, né, que tem ali uma exposição maior alocada para voltar ao mercado americano, ela oscila menos, ela tem menos volatilidade do que qualquer uma das duas, né? Seja sem a exposição no S&P ou só um pouquinhozinho na carteira. Então isso me ajuda a entender que não é uma estratégia de hedge, de proteção, de conter, zerar uma queda, mas é sim uma estratégia que reduz a minha variabilidade patrimonial e isso com certeza vai se refletir em consistência em seguir aportando mês a mês. Então, gente, vejam que quando a gente fala sobre alocação de ativos, a gente não tem que considerar só ter ou não ter uma classe. Então, a gente viu que mesmo com um percentual menorzinho, mínimo ali para conseguir enxergar a resposta na carteira, sim, tem um resultado, mas numa proporção maior eu posso me beneficiar ainda mais. E de novo, isso deve ser feito sempre de uma forma estratégica para a carteira. Não é sair fazendo stock picking, tentar escolher mercado global. Na maioria das vezes, as pessoas quando saem assim de não ter nada para escolher ações, perdem dinheiro, né? Por justamente não fazer uma boa análise. Então, para quem está começando no mercado internacional e quer adicionar isso na sua carteira, geralmente eu recomendo fazer isso via ETF. Ou aqui, ou no exterior, se sentir mais desconforto, não quero ter mais uma conta fora, quero aprender mais uma coisa sobre tributação, comece simplificando dentro do Brasil, que sim, é um resultado benéfico para a carteira. Carol, vou acompanhar uma carteira recomendada, aí posso montar diretamente a carteira recomendada? Aí o que eu sempre digo é que vai depender do seu volume alocado e pensar se o equilíbrio com novos aportes pode ser alcançado. Se sim, monta a carteira recomendada. Carol, vou poder aportar nessa nova classe R$100 por mês. Simplifica via ETF que vai ser mais fácil. Inclusive, é uma recomendação nossa dentro da carteira plena. A gente tem uma parte que é internacional, então a gente recomenda ações, FIIs, renda fixa, internacional e as porções de trade para quem tem perfil. E na internacional a gente tem os ativos recomendados, nas proporções recomendadas, preço a pagar. Mas para aqueles que talvez estão começando nesse mercado e tenham aportes pequenos para a classe, às vezes simplificar via ETF ajuda a começar na classe e com o tempo ir rebalanceando entre novos ativos. Então acaba sendo mais fácil. Então, para essa investidora, sim, minha recomendação, pensando no que ela descreveu aqui, no prazo de investimento e na aceitação ali de seguir aportes constantes, adicionar internacional poderia sim ter um benefício para ela no sentido de crescimento patrimonial e contenção de volatilidade. Então, espero que tenham gostado dessa análise de hoje. Não deixem de se inscrever aqui no evento que a gente vai falar bastante sobre outras estratégias de alocação de carteira. Espero vocês lá e também mandem suas carteiras para análise, que também está aqui no link da descrição do vídeo. Espero vocês na próxima sexta-feira. Até lá. Tchau, tchau.